de demissão e agora fica a pergunta óbvia, quem será o novo técnico do Vasco? Aí, volta a pergunta, vai para o modelo de jogo, vai para o nome, né? Contrata-se um medalhão, contrata-se um cara para mudar a filosofia, contrata-se um cara... Porque não interessa, porque o cara que for contratado vai enfrentar os mesmos problemas que enfrentou o Luxemburgo, que enfrentou o Abel, que enfrentaram os últimos técnicos do Vasco, enquanto essa situação não se resolver, essa situação econômica, política do Vasco. Não tem tantos nomes assim no mercado. Lembrando que o Vasco tem que buscar uma reversão na Copa do Brasil contra o Goiás, está no páreo ainda, 1-0, basta 1-0 para provocar pênalti, e está na Sul-Americana. Então tem mais uma outra Copa aí, para conciliar com o brasileiro. Eu acho que tem que ser sempre modelo de jogo. Sempre tem que ser o que você quer ser quando crescer. Sempre tem que ser. Agora, o Vasco, para decidir o que quer ser quando crescer, ele precisa resolver a questão salarial. O Pedrinho estava contando aqui uma história que é inacreditável. Assim como eu falei, primeira vez que eu ouvi, tinha um programa no rádio em São Paulo, lembra? As 20 notícias de Antônio Guzman e Lucas Neto, especial. Não é do meu tempo, não é do meu tempo. Naquele programa, em 1984, falavam que o Botafogo estava com 3 meses de salário atrasado. Nós estamos em 2020. Lucas Neto, hein? O Pedrinho estava contando aqui agora há pouco que no jogo contra o Palmeiras em 6 meses. Em 99 ou 2000? 2000. 6 meses. 6 meses de salário atrasado. E nós estamos em 2020 e o Vasco tem 5 meses de direito de imagem atrasado, 2 meses e meio de CLT atrasada. Os jogadores estão pedindo para pagar os funcionários e não paga. Nesse cenário, qual técnico você vai escolher? Jesus Cristo. Não, mas Jesus está no Flamengo. Então, tirando Jesus, qual técnico vocês escolheriam? Tem que avaliar a questão financeira. Você não pode também cometer um crime com as finanças do clube, né? Você tem que saber o que você quer como ideia de jogo. O mercado é restrito, por isso que assim, você tem que ter muito cuidado quando você contrata primeiro. Detalhe, desculpa, Pedrinho, o Abel, bem lembrado, Miguel, aqui. O Abel já entrou no clube dizendo que não ia receber. Vai saber se ele recebeu 3 meses, é capaz até dele não ter recebido nada. Tem que saber a questão da multa, né? Tinha um valor alto na multa do Abel, né? Para ir embora. Ele vai receber um dia, ele vai receber. Mas tendo o Abel Braga pedido demissão, pode ter havido uma negociação bem generosa nesse sentido. O Vasco tentou o Barroca, na informação do Globoesporte.com na semana passada. O Barroca ligou para o Abel para falar que não ia sair, que tinha até porque para ele está no clube da Série A, venceu o Clássico ontem, no Curitiba, o Barroca. Então assim, está no Curitiba. Mas dá para pensar pela tentativa do Barroca ou pela sondagem ao Barroca, dá para pensar mais ou menos no perfil que o Vasco está interessado, né? Eu só não sei se o Vasco não atirou num treinador que achava que pudesse repetir o trabalho do ano passado. Embora eu tenha minhas ressalvas em relação ao trabalho do Barroca no Botafogo, né? Porque o trabalho dele iniciou muito bem, chegou a um ponto e os jogadores deixaram de evoluir. Quando ele sai do Botafogo, ele ganha um jogo em 10. Ele tinha vencido um jogo em 10. O Botafogo estava em queda livre na virada do turno. Então, quando ele sai, o Botafogo vinha de atuações ruins. Eu não sei se ele é um treinador, eu acho ele muito bom, as ideias são muito boas. Só para deixar claro, para avisar que o Abel não tem multa rescisória. Não tem? Não tem. Não tem multa rescisória. Então, o desligamento deve ter acontecido de uma maneira muito tranquila. O treinador que assumiu o Vasco é mais interessante que seja um treinador que domine bem o estilo reativo de jogo. Porque não tem tanto argumento ofensivo e no ano passado foi o que salvou o Vasco. E que não é um problema, né, Henrique? Não é um problema, você escolhe o caminho que você vai seguir. O Roger passou um bom período com o Bahia, no melhor momento do Bahia, na temporada passada, antes de ter aquela queda, sendo um time completamente reativo, mas tinha uma ideia por trás. Não porque ele era amassado pelo adversário e conseguia um contra-ataque sem critério nenhum. Era uma estratégia de jogo. Ele descia suas linhas e usava a velocidade com o Elber e com o Arthur, que hoje o Arthur está no Bragantino, e fazia um jogo atrativo. Era bom de ver o Bahia. Se você não tem as peças, o Henrique foi muito feliz de propor o jogo, que você faça um jogo reativo, que você organize o time de uma tal forma para que você use a velocidade do Thales quando estiver recuperado, do Vinícius, que é um menino. Você tem que criar. O Jesus deu uma entrevista interessante sobre isso. Você tem que criar. O treinador tem que ser criativo como é o jogador dentro de campo. Não ficar restrito a uma ideia. Por isso que eu falo que não tem modelo certo e errado. Tem que ser criativo e criar alternativa com o material humano que você tem. O Abel não recebeu nem um centavo de salário. Eu já imaginava. Uma hora ele vai receber, uma hora o Vasco vai pagar, mas quando é que vai ser? Você tem dinheiro devido do Vasco até hoje? O que explica muita coisa, ou explica quase tudo, né? No caso do Vasco, sucesso ao Abel na sequência da vida. Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, nasci pra te seguir, eu sou Vasco da Gama, sou
eu vou.